Um dos benefícios que eu estava pensando é a questão do autoconhecimento. Por que a questão do autoconhecimento? Quando você vai estudar um personagem, você tem que estudar quais são a situação que aquele personagem se encontra, qual é o objetivo daquele personagem dentro daquela cena, qual é o objetivo daquele personagem em falar com o outro personagem, outra pessoa, quais são as ações que aquele personagem está desenvolvendo, desempenhando ao falar alguma fala. Então, quando você estuda o personagem, você está estudando a alma humana. É muito interessante. E, às vezes, para você entender melhor esse personagem, você tem que olhar para você mesmo. Você se colocar nessa situação. Como você reagiria se você estivesse nessa situação? Qual seria seu objetivo se você estivesse falando essa fala? Se você estivesse dentro dessa situação? Então é muito interessante que o treinamento de interpretação, ele ajuda muito no autoconhecimento, porque você é obrigado a olhar para você mesmo, você é obrigado a ter esse olhar interno de como você reagiria dentro dessa situação. Então isso vai ampliando o conhecimento de você mesmo, porque para você fazer aquele personagem, você precisa ter esse olhar, não só de fora, que a gente não é um olhar que a gente julga, não é um olhar julgador de julgar aquela pessoa se comporta assim, assim assado. É um olhar que você traz para você mesmo. Como eu me comportaria? Será que eu teria as mesmas reações? Quais reações eu teria se eu estivesse falando uma fala dessa? Ou às vezes no texto vem a reação X que o personagem está fazendo. Você tem que olhar para si mesmo e falar: será que eu teria essa reação de fazer isso que o personagem está fazendo nessa cena se eu estivesse nessa situação? Então é muito interessante que você tem que ter esse olhar interno. E tinha um professor meu que falava assim, que o teatro ele é terapêutico, porque você começa a olhar para si mesmo, você começa a entender os seus processos comportamentais até. Mas veja bem, ele não é terapia, porque teatro ele não resolve as suas questões. Aí já é um processo que você tem que fazer mais profundo de um processo terapêutico. Mas é muito interessante, eu ouvia meu professor falar isso e isso ficou na minha cabeça, porque realmente ajudava a gente a entender os nossos comportamentos no nosso dia a dia. Né? Ele é terapêutico porque ele ajuda a entender, mas ele não é terapia porque ele não resolve nenhuma questão. Mas ele ajuda na questão do autoconhecimento. Isso é muito interessante.